Você sabia que existe algo simples, barato e poderoso que você já conhece há anos, mas que ninguém te ensinou a usar da forma certa contra a diabetes? Algo que está escondido na sua cozinha neste exato momento. E quando você combina isso com outra coisa igualmente comum, acontece uma transformação química natural que pode reverter os danos que a diabetes causou no seu corpo. Não estou falando de remédio caro, não estou falando de cirurgia. Estou falando de amendoim. Sim, você ouviu direito, amendoim. Mas não de qualquer jeito, e não sozinho. Porque quando você combina amendoim com um ingrediente específico que vou te revelar nos próximos minutos, algo extraordinário acontece dentro do seu organismo. Algo que os laboratórios não querem que você saiba porque não dá para patentear. Algo que nossos avós usavam sem saber o real poder por trás daquilo. E olha, eu entendo perfeitamente se você está cético agora. Eu também estaria. Meu nome é Miguel Garcia. Sou endocrinologista há mais de 10 anos, e quando um dos meus pacientes me contou que tinha conseguido baixar a glicemia dele de forma impressionante usando amendoim, eu pensei que era coincidência. Pensei que ele estava exagerando. Mas então vieram mais casos, e mais, até que eu não pude mais ignorar. Deixa eu te contar uma história real. Maria chegou no meu consultório com 63 anos, diabética há 14, tomava 3 tipos diferentes de medicação. A glicemia dela vivia numa montanha russa. Um dia estava em 300, no outro em 80. Ela não conseguia mais sentir os próprios pés direito. Formigamento constante, aquela sensação de queimação que sobe pelas pernas e não te deixa dormir direito à noite. Os olhos dela estavam começando a embaçar. O médico anterior tinha falado que era questão de tempo até precisar de insulina injetável. Ela estava desesperada, cansada, com medo do futuro, com medo de perder a visão, com medo de perder os dedos. Com medo de se tornar um fardo para os filhos. E você sabe o que mais me partiu o coração? Ela me disse que tinha desistido de viajar, tinha desistido dos sonhos dela. Porque como é que ela ia viajar com aquele monte de remédio, com aquela dieta impossível, com aquele medo constante de passar mal longe de casa? Mas 6 meses depois dessa primeira consulta, Maria voltou. E quando ela entrou pela porta do consultório, eu vi algo diferente. Os olhos dela brilhavam, ela estava sorrindo. Não aquele sorriso educado e cansado de quem vive com dor crônica. Era um sorriso de verdade, de esperança recuperada. Ela tinha perdido 9 quilos. A glicemia dela estava estável em 110. 110. Você entende o que isso significa? Ela tinha reduzido 2 dos 3 medicamentos. O formigamento tinha sumido. A visão tinha voltado a ficar nítida. E sabe o que ela me disse? Doutor Miguel, eu voltei a sonhar. Voltei a fazer planos. Voltei a acreditar que posso ter uma vida normal. E então ela me contou o segredo. Amendoim com canela. Todos os dias. De uma forma específica. Em uma quantidade específica. No horário específico. Ela tinha aprendido isso com uma prima que morava no interior. Uma receita antiga. Uma sabedoria que passou de geração em geração, mas que a medicina moderna tinha ignorado completamente. E eu fiquei intrigado, muito intrigado, porque como médico, como cientista, eu não podia simplesmente aceitar isso como mágica. Eu precisava entender, precisava ver as evidências. Então fui pesquisar, e o que eu descobri me deixou chocado. Não porque era mentira, mas porque era verdade, e ninguém estava falando sobre isso. Os estudos estavam lá, publicados, revisados, mas escondidos em revistas científicas que só médicos leem, enterrados em linguagem técnica que ninguém consegue entender. O amendoim contém magnésio em abundância, e o magnésio é fundamental para a sensibilidade à insulina. Quando você tem diabetes tipo 2, seu corpo não responde bem à insulina. As células ficam resistentes. É como se você estivesse batendo na porta, mas ninguém abre. O magnésio ajuda a abrir essa porta. Ele melhora os receptores celulares, torna seu corpo mais sensível à insulina que você já produz. Mas não para por aí. O amendoim também tem gorduras boas. Aquelas gorduras monoinsaturadas, que todo mundo fala bem, mas ninguém explica direito. Essas gorduras reduzem a inflamação crônica. E adivinha o que causa resistência à insulina? Inflamação crônica. É um ciclo vicioso. Quanto mais inflamado você está, mais resistente à insulina você fica.
Quanto mais resistente você fica, mais inflamação acontece. O amendoim quebra esse ciclo. Ele entra ali no meio e interrompe o processo. E tem mais. O amendoim tem um índice glicêmico baixíssimo. Isso significa que ele não dispara o açúcar no sangue. Pelo contrário, ele estabiliza, ele acalma. Ele cria uma base sólida para que seus níveis de glicose não fiquem naquela montanha-russa perigosa que destrói seus vasos sanguíneos aos poucos. Agora vem a parte que muda tudo, a canela. Porque quando você combina amendoim com canela, não é apenas soma, é multiplicação. A canela contém compostos bioativos que imitam a ação da insulina. Você entendeu isso? Ela literalmente funciona como insulina natural no seu corpo. Os cientistas chamam isso de atividade insulinomimética. Eu sei, nome complicado, mas o que importa é o resultado. A canela ativa as mesmas vias metabólicas que a insulina ativa. Ela ajuda a glicose a entrar nas células. Ela reduz a resistência. E quando você junta isso com o poder do amendoim, acontece uma sinergia poderosa. 1 mais 1 deixa de ser 2, vira 5, vira 10. Mas tem um detalhe crucial que ninguém te conta. Nem toda canela funciona. Existe a canela cássia, que é a mais comum nos supermercados. E existe a canela do Ceilão, que é a verdadeira canela medicinal. A cássia tem cumarina em excesso, e isso pode sobrecarregar o fígado se você usar muito. A do Ceilão tem cumarina mínima e concentração máxima dos compostos ativos que você precisa. Então, quando você for comprar canela para usar isso como tratamento, você precisa procurar pela canela do Ceilão. É um pouco mais cara, mas vale cada centavo, porque estamos falando da sua saúde, estamos falando da sua vida. Estamos falando de evitar amputações, cegueira, insuficiência renal. Vale ou não vale investir alguns reais a mais numa canela de qualidade? E agora você deve estar se perguntando, mas, Dr. Miguel, como eu uso isso? Qual a quantidade? Qual o horário? Qual a forma certa? Porque não adianta simplesmente sair comendo amendoim com canela de qualquer jeito achando que vai resolver. Precisa ser estratégico, precisa ser consistente, precisa ser na dose certa. Então vou te ensinar exatamente o que você precisa fazer. Todo dia pela manhã, em jejum, você vai pegar aproximadamente 30 gramas de amendoim. Isso dá mais ou menos um punhado pequeno. Tem que ser amendoim cru ou torrado sem sal e sem óleo. Aqueles amendoins de boteco cheios de sal e gordura não servem, precisam ser naturais. Você vai triturar esses amendoins até virar uma pasta. Pode usar um processador, pode usar liquidificador potente, pode até amassar com um pilão se quiser fazer do jeito mais tradicional. E nessa pasta, você vai adicionar meia colher de chá de canela do Ceilão em pó. Mistura bem e come, devagar, mastigando bem, deixando o corpo absorver cada nutriente. Você faz isso todos os dias, todo santo dia, sem pular, sem esquecer, sem achar que um dia não faz diferença, porque faz. A consistência é tudo. É a repetição diária que reprograma seu metabolismo. É o hábito que cura. Não é milagre de uma noite. É construção de 3 meses, de 6 meses, de 1 ano. E enquanto você faz isso, você continua medindo sua glicemia. Você continua acompanhando com seu médico. Você não abandona o tratamento que já está fazendo. Você adiciona isso como aliado, como suporte, como reforço natural que potencializa tudo o que você já está fazendo. E aos poucos, com um acompanhamento médico correto, talvez você consiga reduzir a dosagem dos remédios. Talvez você consiga eliminar um, depois outro, até chegar num ponto onde seu corpo funciona sozinho de novo, onde você recuperou o controle. Mas eu preciso ser honesto com você. Isso não funciona se você continua comendo porcaria. Não adianta tomar amendoim com canela de manhã e passar no fast food na hora do almoço. Não adianta fazer o protocolo certinho e depois atacar uma caixa de sorvete à noite. Não adianta buscar a cura natural se você continua alimentando a doença com as escolhas que faz o dia inteiro. Então isso aqui é um chamado, um convite, uma oportunidade de você realmente mudar, de você olhar no espelho e decidir que merece coisa melhor, que merece saúde, que merece energia, que merece acordar sem medo de ver o número no glicosímetro, que merece viajar sem carregar uma mala de remédios, que merece brincar com os netos sem cansar, que merece viver plenamente até o último dia que Deus te der nessa terra.
Porque a diabetes é cruel, ela vai consumindo você aos poucos. Ela vai roubando sua visão, seus nervos, suas sensações. Ela vai destruindo seus rins, seu coração, suas artérias. E o pior de tudo é que ela faz isso devagar. Você não percebe de um dia para o outro. Você vai normalizando, vai aceitando, vai achando que é assim mesmo, que faz parte de envelhecer. Mas não faz parte não. Existem pessoas de 80 anos com saúde de ferro, com energia, com disposição, com alegria. E existem pessoas de 50 completamente debilitadas. E a diferença entre essas pessoas não é sorte, não é genética, é escolha. São as pequenas decisões que você toma todo dia. É o que você coloca no prato, é se você se move ou fica parado. É se você busca conhecimento ou ignora os sinais que seu corpo te dá. E olha, eu sei que muita gente vai duvidar disso que estou te falando. Vão dizer que é muito simples. Vão dizer que se fosse assim tão fácil, todo mundo estaria curado. Vão dizer que sou irresponsável por sugerir algo natural em vez de defender os remédios da indústria farmacêutica. Mas sabe o que eu aprendi nesses 10 anos de consultório? Aprendi que a cura verdadeira não vem de fora, vem de dentro. Os remédios controlam, mascaram, empurram o problema para debaixo do tapete, mas não curam. A cura vem quando você dá para o seu corpo as ferramentas certas para ele se recuperar. E essas ferramentas são nutrição adequada, movimento regular, sono reparador, redução de estresse e, sim, alguns alimentos específicos que funcionam como remédio natural. Você sabia que muitos dos medicamentos que existem hoje vieram originalmente de plantas? A metformina, que é o remédio mais usado para diabetes no mundo inteiro, foi desenvolvida a partir de uma planta chamada Galega officinalis. Os cientistas isolaram o composto ativo, modificaram ele quimicamente, patentearam e venderam. Mas a planta estava ali o tempo todo, funcionando, curando, sem patente, sem lucro bilionário para laboratório nenhum. E o mesmo acontece com dezenas de outros remédios. Eles pegam a sabedoria antiga, a sabedoria da natureza, transformam em pílula, colocam preço alto e te fazem acreditar que você precisa daquilo para sobreviver. Mas e se você pudesse ir direto na fonte? E se você pudesse usar o que a natureza já oferece pronto, sem modificação, sem efeito colateral, sem dependência? Agora, eu não estou dizendo que você deve jogar seus remédios no lixo amanhã, longe disso, seria perigoso, seria irresponsável. O que estou dizendo é que você tem o poder de, aos poucos, com acompanhamento médico, reduzir sua dependência. Você tem o poder de tomar as rédeas da sua saúde, de não ser mais refém, de não mais acordar todo dia pensando nos remédios que precisa tomar, de não mais viver com medo dos efeitos colaterais. Você sabe quantos pacientes eu atendo que desenvolvem problemas no fígado por causa dos remédios para diabetes? Quantos desenvolvem problemas gastrointestinais? Quantos sofrem com hipoglicemia perigosa porque a dose do remédio foi alta demais? É uma dança delicada, um equilíbrio frágil. E muitas vezes a gente fica ajustando dose, trocando medicamento, adicionando mais um para controlar o efeito colateral do outro. Vira uma bola de neve. Mas quando você trata a causa raiz, quando você realmente melhora a sensibilidade à insulina, quando você reduz a inflamação crônica, quando você nutre seu corpo adequadamente, os remédios se tornam menos necessários e, eventualmente, em muitos casos, desnecessários. Eu vi isso acontecer. Não uma vez, não duas, dezenas de vezes. Pacientes que chegaram dependentes de insulina e hoje tomam apenas um comprimido por dia. Pacientes que chegaram com glicemia descontrolada e hoje mantêm níveis normais só com alimentação e exercício. Pacientes que recuperaram a esperança, que voltaram a viajar, que voltaram a sorrir, que voltaram a viver. E essa é a grande verdade que ninguém te conta. Você não precisa ser escravo da diabetes para sempre. Você não precisa aceitar esse diagnóstico como sentença perpétua. Existe saída, existe solução, existe esperança. Mas você precisa agir. Você precisa tomar a decisão. Você precisa dar o primeiro passo. Porque ninguém vai fazer isso por você. Seu médico não vai te ligar todo dia lembrando de tomar o amendoim com canela. Sua família não vai controlar cada refeição sua. Você precisa querer. Você precisa se comprometer.
Você precisa amar a si mesmo o suficiente para escolher a saúde todos os dias, mesmo quando é mais fácil escolher a conveniência. E deixa eu te falar uma coisa, você merece isso, merece saúde, merece bem-estar, merece acordar com energia. Merece dormir em paz. Merece olhar no espelho e gostar do que vê. Merece envelhecer com dignidade. Merece viver seus últimos anos com qualidade, não apenas sobrevivendo de remédio em remédio, de consulta em consulta, de internação em internação. Você merece mais. E esse mais está ao seu alcance. Não está em algum lugar distante. Não custa uma fortuna. Está na sua cozinha. Está nas escolhas que você faz 3 vezes por dia quando se senta para comer. Está na decisão de se mover em vez de ficar parado. Está na decisão de dormir cedo em vez de passar mais 1 hora rolando o feed do celular. Está na decisão de buscar conhecimento em vez de simplesmente aceitar o que te falam. Agora vamos falar dos resultados reais, porque eu sei que você quer evidência, você quer provas, você quer saber se isso realmente funciona ou se é só mais uma promessa vazia da internet. Então vou compartilhar dados com você. Estudos científicos sérios mostraram que o consumo regular de amendoim está associado a uma redução de até 30% no risco de desenvolver diabetes tipo 2 em pessoas pré-diabéticas. 30%. É muita coisa. Agora imagine se você já tem diabetes. O potencial de melhora é ainda maior. Porque você não está apenas prevenindo, você está revertendo um processo que já começou. Você está restaurando função que foi perdida. Você está curando o tecido que foi danificado. E a canela? Os estudos com canela mostram redução média de 24% nos níveis de glicose em jejum quando usada consistentemente por 3 meses. 24%. Você entende o impacto disso? Se sua glicemia está em 200, uma redução de 24% te leva para 150. Isso é sair da zona de perigo e entrar na zona de controle. Isso é a diferença entre desenvolver complicações graves e viver uma vida relativamente normal. E quando você combina amendoim com canela, os efeitos não são apenas aditivos, eles são sinérgicos. Eles se potencializam mutuamente. O magnésio do amendoim aumenta a absorção dos compostos ativos da canela. As gorduras boas do amendoim melhoram a biodisponibilidade da canela. E ambos juntos criam um ambiente metabólico favorável para a sensibilidade à insulina. Mas tem outro fator que quase ninguém menciona, o fator psicológico. Quando você toma controle da sua saúde, quando você para de ser passivo e começa a ser ativo no seu tratamento, algo muda dentro de você. Você sente empoderamento, você sente esperança, você sente que tem controle sobre sua vida de novo. E esse sentimento, essa mudança mental, tem um impacto biológico real. Estudos mostram que pacientes que se sentem no controle da sua doença têm melhores resultados clínicos. Seus níveis de cortisol diminuem. Cortisol é o hormônio do estresse e excesso de cortisol piora a resistência à insulina. Então, quando você reduz o estresse ao tomar as rédeas da situação, você melhora biologicamente. É um círculo virtuoso. Quanto mais você faz, melhor você se sente. Quanto melhor se sente, mais motivado fica para continuar fazendo. E antes que você perceba, você transformou completamente sua saúde. Agora, deixa eu te contar sobre outro paciente, Roberto. 58 anos, motorista de caminhão aposentado, diabético há 12 anos. Tinha uma rotina terrível, comia mal, dormia mal, estava com quase 140 quilos, glicemia sempre acima de 300. Já tinha sinais de nefropatia diabética, que é o começo do comprometimento dos rins. O cardiologista tinha dito que ele estava a caminho de precisar de hemodiálise se não mudasse radicalmente. Roberto estava desesperado, mas também desacreditado. Ele tinha tentado tantas coisas, tantas dietas, tantos programas, nada funcionava. Ele achava que estava condenado, que seu corpo tinha quebrado para sempre, que não havia mais volta. Quando expliquei para ele sobre o amendoim com canela, ele riu. Achou que era piada. Achou que eu estava sendo simplista demais. Mas eu disse, Roberto, me dá 3 meses. Só 3 meses. Você faz exatamente o que eu mandar. Não questiona, não duvida, só faz. E se não funcionar, eu te devolvo cada centavo da consulta e você pode me xingar à vontade. Ele aceitou o desafio.
E sabe o que aconteceu? Em 3 meses ele perdeu 18 quilos. A glicemia média dele caiu para 160. Os rins começaram a dar sinais de recuperação. A energia voltou. Ele começou a fazer caminhadas de manhã. Conheceu outros aposentados no parque. Fez amizades novas. Voltou a se sentir vivo. E quando voltou no consultório, ele me abraçou, chorou no meu ombro. Me disse que eu tinha salvado a vida dele. Mas eu não salvei. Ele que salvou. Eu só mostrei o caminho. Ele que teve coragem de percorrer. E essa é a grande lição. Eu posso te dar toda a informação do mundo. Posso te explicar cada detalhe bioquímico. Posso te mostrar cada estudo científico. Mas se você não decidir agir, nada muda. A informação sozinha não cura ninguém. É a aplicação da informação que transforma. É colocar em prática. É fazer todo dia. É não desistir quando não ver resultado na primeira semana. É confiar no processo. É entender que seu corpo levou anos para chegar onde está e vai levar meses para se recuperar. Mas vai se recuperar. Se você der a ele as ferramentas certas, se você for paciente, se você for consistente. E olha, eu entendo que para muitas pessoas isso pode parecer assustador. Pode parecer difícil, pode parecer mais uma coisa impossível na lista de coisas impossíveis que você já tentou e não conseguiu. Mas eu prometo para você que isso é diferente, porque não é restritivo. Você não está tirando tudo que ama da sua vida. Você está adicionando algo bom, algo gostoso inclusive. Amendoim é delicioso, canela é aromática, perfumada, traz memórias de infância. Você não está se punindo. Você está se presenteando. Está se dando um remédio que não tem gosto ruim, que não te faz sentir enjoado, que não sobrecarrega seu fígado, que não esvazia sua carteira. E tem um detalhe lindo nisso tudo. Quando você começa a fazer isso e começa a ver resultados, você naturalmente fica mais motivado a cuidar melhor de si em outras áreas também. Você começa a prestar mais atenção no que come no almoço. Você começa a evitar aquele refrigerante que tomava todo dia. Você começa a subir escadas em vez de pegar elevador. Você começa a dormir mais cedo. Você começa a beber mais água. É como se uma pequena mudança positiva criasse uma onda de mudanças positivas. Como se você tivesse puxado um fio e todo o tecido começasse a se reorganizar. E de repente você olha para trás 3 meses depois, 6 meses depois, 1 ano depois, e você não reconhece a pessoa que era. Você se tornou alguém novo, alguém melhor, alguém que escolheu viver em vez de apenas existir. Agora, eu preciso falar sobre um erro muito comum que as pessoas cometem. Elas começam com entusiasmo, fazem certinho por 2 semanas, veem algum resultado, ficam empolgadas, e então relaxam. Acham que já está resolvido, voltam aos velhos hábitos, e obviamente os resultados desaparecem. E então elas ficam frustradas, acham que não funciona, acham que foram enganadas. Mas não é que não funciona, é que você parou de fazer. É como a academia. Se você malha por 1 mês e ganha músculo, mas depois para de malhar, o músculo vai embora. Não significa que a academia não funciona. Significa que você precisa continuar. A saúde não é um destino, é uma jornada, é um compromisso diário, é uma escolha constante. E quanto mais você escolhe bem, mais fácil fica escolher bem, porque o hábito se forma, o cérebro se reprograma, o corpo se adapta. Você sabia que leva em média 66 dias para formar um hábito novo? Não são os 21 dias que todo mundo fala, são 66, mais de 2 meses. Então você precisa estar preparado para fazer isso por pelo menos 2 meses antes que se torne automático. Antes que você não precise mais pensar. Antes que seja tão natural quanto escovar os dentes. E sim, vai ser difícil no começo. Você vai esquecer alguns dias. Você vai resistir. Você vai questionar se vale a pena. Mas se você persistir através dessa fase inicial, se você aguentar o desconforto temporário da mudança, do outro lado, existe uma versão de você que agradece eternamente. Uma versão que vive sem dor, sem medo, sem limitações. E sabe o que mais? Isso não é só sobre você. É sobre sua família, seus filhos, seus netos. Porque quando você melhora a sua saúde, você fica disponível para eles por mais tempo. Você consegue estar presente. Você consegue brincar, viajar, criar memórias. Você não quer ver seus netos crescerem? Você não quer dançar no casamento da sua filha?
Você não quer conhecer seus bisnetos? Você não quer viajar para aquele lugar que sempre sonhou? Você não quer aproveitar a aposentadoria que batalhou a vida inteira para conquistar? Porque tudo isso depende de você estar saudável. Nada disso acontece se você estiver numa cama de hospital. Nada disso acontece se você estiver fazendo hemodiálise 3 vezes por semana. Nada disso acontece se você estiver cego, ou sem uma perna, ou com o coração comprometido. A diabetes rouba futuro, ela rouba sonhos, ela rouba possibilidades. Mas você pode lutar, pode resistir, pode reverter. E tudo começa com uma escolha simples, com 30 gramas de amendoim e meia colher de canela todo dia pela manhã. É quase ridículo como algo tão simples pode ser tão poderoso, mas é, porque a natureza é sábia, porque nossos corpos foram projetados para se curar quando damos a eles os recursos certos. O problema é que passamos tanto tempo dando os recursos errados. Açúcar refinado, farinha branca, gorduras trans, conservantes químicos, agrotóxicos, estresse crônico, sedentarismo. E então nos surpreendemos quando o corpo quebra. Mas não é surpresa, é consequência, é causa e efeito. Mas a boa notícia, a notícia maravilhosa, é que assim como você quebrou seu corpo com escolhas ruins, você pode consertá-lo com escolhas boas. Seu corpo quer se curar. Ele está tentando se curar neste exato momento. Mesmo agora, enquanto você assiste esse vídeo, trilhões de células estão trabalhando para te manter vivo, para reparar danos, para lutar contra infecções, para renovar tecidos. Seu corpo é um guerreiro incansável. E quando você se alia a ele em vez de lutar contra ele, quando você para de boicotar e começa a apoiar, as coisas mudam, rápido, mais rápido do que você imagina. Eu já vi pacientes com 50, 60, 70 anos revertendo condições que médicos disseram ser irreversíveis. Eu já vi nervos se regenerarem, visão melhorar, rins se recuperarem, feridas cicatrizarem. E tudo porque a pessoa decidiu dar uma chance para o próprio corpo, decidiu alimentar bem. Mover, descansar, reduzir o estresse e adicionar aqueles alimentos específicos que funcionam como medicina, como o amendoim com canela, como tantos outros que a natureza nos oferece. O alho, a cúrcuma, o gengibre, o chá verde, a linhaça, as nozes. Cada um com seu poder, cada um com sua função, cada um capaz de mudar seu metabolismo de formas surpreendentes. E deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto você gasta por mês em remédios para diabetes? R$ 200? 300? 500? E se eu te disser que você poderia investir R$ 50 por mês em amendoim de qualidade e canela do Ceilão e potencialmente reduzir ou eliminar esses outros custos? Não faz sentido financeiro também? Sem contar que você evita custos futuros com complicações, com internações, com cirurgias, com tratamentos de hemodiálise, com remédios para tratar os efeitos colaterais dos remédios que você já toma. A medicina convencional é cara. E muitas vezes ela te prende num ciclo vicioso onde você precisa de mais e mais intervenções, enquanto a medicina natural, quando bem aplicada, te liberta, te dá autonomia, te dá poder. Mas eu preciso reforçar novamente, isso não é substituição imediata de tratamento. Você não vai acordar amanhã e jogar seus remédios fora. Isso seria perigoso e irresponsável. O que você vai fazer é adicionar esse protocolo do amendoim com canela à sua rotina. Vai monitorar sua glicemia de perto, vai continuar suas consultas regulares e vai conversar com seu médico sobre os resultados que está vendo. E aos poucos, se os números mostrarem melhora consistente, aí sim vocês discutem ajustes na medicação. Isso precisa ser feito com segurança, com responsabilidade, com acompanhamento. E se o seu médico não estiver aberto a essa conversa, se ele descartar completamente essa abordagem sem nem considerar, talvez seja a hora de buscar um segundo parecer. Porque existem médicos que estão atualizados com as pesquisas sobre nutrição funcional, que entendem o poder dos alimentos como medicina, que não dependem apenas da prescrição de remédios. E esses médicos podem ser seus parceiros nessa jornada de recuperação da saúde. Você merece um médico que te escuta, que te respeita, que te vê como pessoa inteira, não apenas como um número numa receita. Agora eu quero que você feche os olhos por um instante e imagine. Imagine você daqui a 6 meses, 10 quilos mais leve,
glicemia estável, energia renovada, sem formigamento, sem dores, sem aquele medo constante. Imagine você viajando, conhecendo lugares novos, experimentando comidas diferentes sem culpa paralisante. Imagine você brincando com seus netos sem cansar. Imagine você olhando no espelho e gostando do que vê. Imagine você tirando sangue e vendo os números perfeitos no papel. Imagine o sorriso do seu médico quando ele olha seus exames. Imagine a paz de deitar na cama sem medo do amanhã. Imagine a liberdade de viver sem limitações. Isso é possível. Isso é real. Isso está disponível para você, neste momento, hoje, agora. Tudo o que você precisa fazer é tomar a decisão, é se comprometer, é dar esse presente para si mesmo. Você já sofreu o suficiente, já teve medo o suficiente, já se sentiu impotente o suficiente. Chegou a hora de virar o jogo, de retomar o controle, de mostrar para a diabetes quem manda, porque você manda, não ela. Ela não é uma sentença, ela é um desafio, e você é capaz de vencer esse desafio, com conhecimento, com estratégia, com consistência, com amor próprio. E quando você começar a ver os resultados, quando sua glicemia começar a cair, quando você sentir a energia voltando, quando as pessoas começarem a notar que você está diferente, mais leve, mais vivo, você vai entender que valeu cada esforço. Você vai entender que as pequenas escolhas diárias realmente importam. Você vai entender que você é mais forte do que pensava, mais capaz, mais poderoso. Porque você conseguiu algo que muitos acham impossível. Você reverteu uma doença crônica. Você recuperou sua saúde. Você transformou seu corpo. E se você conseguiu isso, o que mais você é capaz de fazer? Então eu te convido, eu te desafio. Comece amanhã. Não espere segunda-feira. Não espere o mês que vem. Não espere estar pior para então agir. Comece amanhã. Vá no mercado hoje ainda. Compre amendoim cru de qualidade. Compre canela do Ceilão. Separe numa vasilha. Deixe tudo pronto. E amanhã de manhã, antes de qualquer outra coisa, você prepara aquela pasta. E come. E marca no calendário, dia 1 da sua transformação. E depois você vai marcando cada dia. E você vai se comprometer a fazer pelo menos 90 dias completos, 3 meses, sem pular um dia sequer. E você vai medir sua glicemia, vai anotar os números, vai observar as mudanças. E daqui a 3 meses, você volta aqui nesse vídeo e deixa um comentário me contando o resultado. Eu quero saber. Eu quero celebrar com você. Eu quero que você inspire outras pessoas, assim como Maria e Roberto inspiraram você hoje. Porque no final das contas é sobre isso. É sobre uma comunidade de pessoas que decidiram não aceitar a doença como destino, que decidiram lutar, que decidiram buscar soluções, que decidiram viver com excelência até o último dia. E quando uma pessoa se cura, quando uma pessoa transforma a sua vida, ela inspira outras. E essas outras inspiram mais outras. E antes que você perceba, tem um movimento de mudança real acontecendo. Tem pessoas recuperando saúde, recuperando esperança, recuperando vida. E você pode fazer parte desse movimento. Você pode ser uma dessas histórias de sucesso. Você pode ser um testemunho vivo de que é possível, de que funciona, de que vale a pena. E eu vou estar aqui, criando mais conteúdo, trazendo mais informações, mais estratégias, mais esperança, porque essa é minha missão, essa é minha paixão. Eu escolhi ser médico porque quero ajudar as pessoas, não para empurrar remédio, não para lucrar em cima do sofrimento alheio, mas para verdadeiramente curar, para verdadeiramente transformar. E se eu posso fazer isso através de um vídeo, através de informação gratuita que chega até você na sua casa, no seu celular, no momento que você mais precisa, então eu estou cumprindo meu propósito, então eu estou fazendo a diferença. E você também pode fazer diferença. Pode compartilhar esse vídeo com alguém que precisa, com aquele familiar que sofre com diabetes, com aquele amigo que está desanimado, com aquele vizinho que está lutando. Porque talvez esse seja exatamente o empurrão que essa pessoa precisa. Talvez seja exatamente a informação que vai salvar a vida dela. Você nunca sabe o impacto que um simples compartilhamento pode ter. Pode ser a diferença entre alguém desistir ou alguém tentar mais uma vez.
entre alguém perder a esperança ou alguém recuperá-la, entre alguém definhar ou alguém florescer. Então, eu agradeço por você ter chegado até aqui, por você ter investido esse tempo em você mesmo, por você ter tido a mente aberta para considerar algo diferente, algo que talvez contrarie o que te disseram antes, algo que coloca o poder de volta nas suas mãos. Eu sei que não é fácil confiar. Eu sei que você já tentou tantas coisas. Eu sei que já se decepcionou. Mas eu peço, tenta mais uma vez. Dá essa chance. Para você, para sua família, para o seu futuro. Você não tem nada a perder e tem tudo a ganhar. E para terminar, eu quero deixar uma última reflexão. A vida é preciosa. Cada dia é um presente. E quando você está doente, quando você está com medo, quando você está limitado, você não consegue aproveitar esse presente plenamente. Você está apenas sobrevivendo. Mas você não foi feito para sobreviver. Você foi feito para viver, para prosperar, para brilhar, para deixar sua marca, para fazer diferença. E você só consegue fazer isso se estiver saudável, se estiver inteiro, se estiver forte. Então cuide de você, se priorize, se ame o suficiente para fazer as escolhas difíceis, para abrir mão do prazer momentâneo em troca do bem-estar duradouro, para trocar a conveniência pela saúde. Porque no final, quando você estiver no último capítulo da sua vida, você não vai se arrepender de ter cuidado bem de si, mas vai se arrepender se não fez isso, se deixou passar, se perdeu oportunidades porque estava doente. Não deixe isso acontecer. Então está aqui o chamado final. Comece amanhã. Amendoim com canela, todo dia. 3 meses. Meça os resultados. Compartilhe sua história. E continue acompanhando o nosso canal porque tem muito mais conteúdo importante vindo. Muito mais estratégias, muito mais conhecimento, muito mais esperança. E juntos nós vamos mostrar que a diabetes não precisa ser uma sentença perpétua, que existe saída, que existe cura, que existe vida plena do outro lado. Eu acredito em você, acredito no seu potencial, acredito na sua capacidade de transformação. Agora você precisa acreditar também e provar para si mesmo que você é capaz. Eu sei que você é. Não perca nosso próximo vídeo, que está aparecendo na sua tela agora. Lá eu vou te mostrar os 5 piores alimentos que disparam a diabetes sem você perceber e que estão escondidos na sua cozinha neste momento. São alimentos que você acha que são saudáveis, mas que estão destruindo sua glicemia silenciosamente. Clique no card agora e descubra quais são antes que seja tarde demais. Sua saúde agradece. Até o próximo vídeo.